Olá a todos e a todas do curso de Pedagogia, quarto período. Nós estamos na disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva e da Diversidade. E hoje eu estou gravando essa videoaula como uma videoaula de revisão dos nossos conteúdos que a gente viu até aqui. A gente está fechando um primeiro módulo, né? Um módulo de aproximação dos conceitos, né? Os contextos da educação inclusiva, o impacto no Brasil e algumas contradições no contexto atual. A gente viu esses conteúdos. E com isso nós fechamos o primeiro módulo. Esse conteúdo é o conteúdo da prova, né? Nossa prova será semana que vem. Deixa eu só confirmar aqui no calendário. Hoje é dia 29 e a nossa prova será semana que vem, dia 5, ok? Bom, pessoal, junto com essa videoaula, eu vou deixar os slides que eu vou utilizar aqui nessa revisão, vai ser um material de apoio para vocês. E fora isso, aquele artigo, né, que a gente viu no começo, e todas as videoaulas que estão lá no Google Class, ok? Bom, então, junto com essa videoaula, eu vou deixar os slides de apresentação e vou deixar também uma atividade avaliativa, ok? Atenção, essa é a nossa terceira atividade avaliativa. Vocês terão o prazo de uma semana para realizar essa atividade. É naquele modelo do Google Formulário e eu vou falar o gabarito dessa atividade no final desta videoaula. Portanto, fiquem atentos para nesta videoaula que eu vou abrir também a atividade avaliativa e a gente vai ver o gabarito dela também, tá bom? Então, com isso, nós fechamos esse módulo. Beleza, pessoal? Bom, espero que todos estejam bem, que todo mundo aí se concentre agora nessa aula. Eu vou dividir a tela e vamos retomar todo o conteúdo de uma forma resumida, né? Retomar todo o conteúdo que a gente viu até aqui, ok? Então, vou dividir a tela agora. Ok, pessoal, essa é a nossa sala de aula, certo? Coloquei aqui, né, que hoje eu ia disponibilizar o material, agradeço aqui o pessoal que deu ok, certo? E o que eu preparei para a apresentação? Lembram dessa apresentação que eu coloquei para vocês? Então, foi sugestão de vocês também que eu apresentasse essa revisão em forma de slides. Então, eu ampliei esses slides, vou deixar disponível para vocês esse slide aqui. Vou deixar esse material para vocês também, ok? Bom, pessoal, a gente começou a nossa disciplina falando de uma diferenciação muito importante, que é o pontapé da nossa disciplina aqui, né? Percebam que o nome da nossa disciplina se chama Fundamentos da Educação Inclusiva. Portanto, durante esta disciplina, nós estamos lidando com a educação inclusiva. E a educação inclusiva é diferente de educação especial, ok? Embora a educação especial contemple a educação inclusiva, é importante a gente fazer essa diferenciação logo de início, ok? A gente fez essa diferenciação e aqui eu estou reforçando esses aspectos. Então, vamos lá. Diferenciação, né? Diferenciando a educação inclusiva da educação especial. O ensino inclusivo não deve ser confundido com a educação especial, embora o contemple, ou seja, a educação especial é uma parte, é um aspecto, né, que a educação inclusiva contempla. Mas a definição de educação inclusiva é diferente da definição de educação especial. A educação inclusiva, que é essa que nós estamos trabalhando aqui na nossa disciplina, a educação inclusiva aponta para uma transformação de uma sociedade, né? Tem essa proposta transformadora de uma sociedade mais inclusiva, né? A educação inclusiva também é um processo que amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular, ou seja, o acesso e a participação de todos os estudantes com
todos os tipos de deficiência ou dificuldades na aprendizagem, ou mesmo superdotação, certo? Então, a ideia é de unir, né? Unificar todos os alunos, né? O movimento é mundial, né? O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social, pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, né? Juntos, independente das necessidades ou dos transtornos, né? De estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Esse é o aporte, né, da educação inclusiva com a qual nós estamos trabalhando nessa nossa disciplina. No entanto, a gente tem uma outra definição que é bem diferente e que a gente não pode confundir, que é a educação especial, certo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. A educação especial é o ramo da educação voltado para o atendimento e educação de pessoas com alguma deficiência. Então, é um ramo especializado, certo? Preferencialmente em instituições de ensino regulares ou ambientes especializados, por exemplo, escola para surdos, escola para cegos, ou escolas que atendem pessoas com deficiência intelectual. Portanto, quando a gente fala de educação especial, de alguma forma nós estamos segregando esses alunos da educação regular, né, convencional, tradicional. Então, a educação especial é a educação, como o próprio nome diz, especializada, né, para esses diferentes grupos. São também considerados público-alvo dessas escolas especiais, desse ensino especial, as crianças com transtornos globais de desenvolvimento ou com altas habilidades e superdotação. Então, a gente começa essa disciplina fazendo essa distinção entre educação inclusiva e educação especial, certo? A educação especial, ela é uma temática mais antiga, né? Já implementada há mais tempo, né? Enquanto que a educação inclusiva é uma temática recente, como nós vimos. Bom, pessoal, é muito importante a gente saber diferenciar educação inclusiva de educação especial. Se alguém tem alguma dúvida em relação a essas definições, anote aí, entre em contato comigo antes da prova, ok? Mas eu acredito que esteja tudo bem nesse sentido, porque eu li as atividades de vocês e dentre as atividades eu questionei sobre a diferenciação entre essas duas concepções. E vocês responderam bem, a gente dialogou sobre isso. Mas se ainda assim ficar alguma dúvida, entre em contato, tá bom? Então a gente começou a disciplina fazendo esta diferenciação. Depois a gente começou a ver quais são os antecedentes, né? Quais são os antecedentes da educação inclusiva, né? O que propiciou, né, esse debate que depois se transformou em políticas e tudo mais. Bom, como eu coloquei aqui, fato é que o movimento de inclusão e inclusão das pessoas com deficiência é algo recente. Porque historicamente, na história da humanidade, as pessoas com algum tipo de deficiência nunca tiveram acesso efetivo à educação. Mesmo hoje, a gente tem nossas dificuldades, nossos desafios, né, de implementar uma inclusão efetiva. Então, assim, isso já é algo histórico, né? Por séculos, as pessoas com transtornos cognitivos graves, por exemplo, foram enclausurados, abandonados em manicômios, em casas de recuperação ou mesmo dentro da família, né? Então, a gente comentou um dia na aula remota isso, né? Antigamente era colocado, o doidinho, a pessoa com deficiência, era aquela pessoa que ficava dentro de casa, não ia à escola, não socializava, ou quando tinha algum acesso a alguma atividade, eram atividades especializadas, de modo que esses alunos ou essas pessoas não tinham contato com outras crianças, outros alunos dentro de uma atividade convencional regular. Então é importante a gente já ter em mente esse quadro histórico, né? Que essas pessoas nunca tiveram de fato um acesso efetivo à educação. E a gente tem que lembrar que a escolarização sempre foi um privilégio,
né, ainda hoje, né, um privilégio restrito, muitas vezes, a um grupo seleto, homogêneo de pessoas. Em geral, homens brancos, bem-nascidos, que têm condições de ter acesso a uma educação de qualidade, de estudar fora, né, de fazer pós-graduação, etc. Então, esse é um contexto assim, geral, histórico, né, da situação. Né? Embora a gente saiba que a escolarização é um privilégio, que o acesso a grupos ditos marginalizados é um acesso mais difícil, embora a gente saiba disso, a gente tem que lembrar que, especialmente a partir do século XX, né, aqui no contexto brasileiro, vai ser ainda depois, vai ser no século XXI, né, a partir dos anos 2000, né, que a gente vai implementar políticas de fato para a inclusão. Mas no século XX, num contexto global, num contexto internacional ou multilateral, o que é multilateral? São várias organizações, né, que se juntam para poder discutir um assunto. Então, ao longo do século XX, a gente tem vários encontros multilaterais que produziram discussões, né, e implementaram agendas de discussão, de debate sobre políticas de inclusão, certo? É claro que a gente tem alguns marcos históricos importantes, né, ao longo do século XX, que a gente viu alguns contextos importantes, que está aqui em seguida. Contextos históricos importantes que antecedem a discussão sobre inclusão. Bom, antes da gente falar de inclusão, mesmo de políticas para inclusão, outros movimentos foram importantes. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, que aconteceu no período de pós-guerra, né, no fim da Segunda Guerra Mundial. Os países se reuniram, a Organização das Nações Unidas foi fundada para discutir os impactos da guerra, os direitos humanos, né? Enfim. Então, ali na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, já se discutia algo em torno à educação para todos. Então, o direito à educação surge prescrito nesse artigo 26, na Declaração dos Direitos Humanos, que diz que todo homem tem o direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar é obrigatória. Isso está na Declaração dos Direitos Humanos. O Brasil, dentre tantos países do mundo, é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, é um marco histórico. Né? A instrução técnica e profissional será acessível a todos, bem como a educação superior está baseada nesse mérito de direitos humanos. Então, os direitos humanos lá atrás, lá em 1948, já estava esquentando de alguma forma essa discussão sobre o acesso à educação, que o acesso à educação deveria ser para todos. Um outro momento importante, que eu até dediquei uma videoaula só sobre isso, né? Tá lá no mural, lá na Google Class, é um outro contexto, né? Que é o contexto do movimento pelos direitos civis que aconteceu nos Estados Unidos, né? A gente lembra que até os anos 50, por volta de meados dos anos 50, existia um regime de segregação racial nos Estados Unidos, né? De forma que os ambientes públicos e privados eram segregados entre negros e brancos, isso nos Estados Unidos, né? Então, durante esse regime de segregação racial nos Estados Unidos, o que é a segregação racial? É a separação de pessoas em um mesmo espaço público de convivência por meio do critério de raça. Né? Então, como eu disse lá naquela videoaula passada, havia transporte para negros e brancos, havia escolas para negros e escolas para brancos. Isso até meados de 1950 nos Estados Unidos. Né? Então, dentro desse contexto de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, estava também a pauta da educação, de que todos, incluindo negros e brancos, deveriam ter as mesmas condições de acesso à educação. Essa segregação racial, que muitas vezes é chamada de apartheid, né, começou a vigorar no século XIX nos Estados Unidos. Isso era consolidado pelo Estado, pela nação norte-americana. Então, haviam leis que resguardavam a separação entre negros e brancos, né?
E isso, é claro, é algo que vem desde o período da escravidão, lá nos Estados Unidos e tal. Mas, enfim, o que é importante a gente pensar aqui é que esse movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos também já estava pautando direito à educação, que todos deveriam ter direito à educação. Então, portanto, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, quanto os movimentos civis no contexto norte-americano, são elementos que antecedem, né, que preparam o terreno para a discussão que vai vir a seguinte, que é a própria discussão sobre inclusão. Bom, aqui eu coloquei no contexto anterior à Declaração de Salamanca, que nós vimos, que nós já estamos craques nessa Declaração de Salamanca, que é a declaração que vai tocar nesse ponto de uma forma específica, né, da inclusão. Essa Declaração de Salamanca ela vai ocorrer só em 1994. Até então, a perspectiva para essas pessoas com deficiência, em geral, era uma concepção assistencialista, ou era uma prática do assistencialismo. Nós vimos isso nas aulas anteriores. O que é o assistencialismo? É a organização de pessoas, de grupos voluntários ou não, no qual ajudam de forma voluntária através de doações e tudo mais. Então, como eu disse aqui, né, a concepção assistencialista é a ação de pessoas, organizações governamentais, entidades sociais, junto às camadas sociais mais desfavorecidas, marginalizadas e carentes, caracterizadas pela ajuda momentânea, filantrópica e pontual. Por exemplo, doação de alimentos, doação de medicamentos. Então, isso era uma prática muito comum, ainda é, né? Claro, né? Os grupos muito vulneráveis, marginalizados, ainda dependem muito desses assistencialismos de urgência, né? No entanto, a gente até avançou nesse debate, a gente não pode dizer que o assistencialismo é algo que vá promover a inclusão. Embora o assistencialismo seja uma prática importante, justamente para essas pessoas que estão com muita fome, com desespero, né, de não ter acesso a condições básicas, né, de dignidade, como comida, alimentos, remédios, roupas, moradia. Então, assim, essa perspectiva assistencialista é importante, ela permanece ainda, sobretudo hoje, né, gente? A gente está nessa pandemia, o agravamento da pobreza está muito forte, né? As pessoas perdendo emprego, perdendo renda. Então, a gente está vendo, ainda bem, né, acontecer algumas práticas assistencialistas nesse momento de pandemia, porque as pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir, né? Estão numa situação de total vulnerabilidade. Então, essas práticas assistencialistas são importantes, são emergentes, são pontuais, mas são momentâneas. Né? É para estancar uma sangria, algo, né, grave que precisa ser resolvido rapidamente. Mas o assistencialismo, ele a longo prazo, ele não tem um impacto de inclusão, certo? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de práticas assistencialistas. Isso é muito importante. Quando falamos de inclusão, a gente está falando em outras condições, não numa condição meramente assistencial. E aí eu fiz uma distinção, ainda falando sobre assistencialismo, né? Sobre concepção assistencialista e tal. Eu fiz uma diferenciação aqui que é importante. Cuidado, assistencialismo, que é isso que a gente estava falando, doações e tudo, não é assistência social. Assistencialismo são essas práticas, né, voluntárias, né, de cidadãos, de entidades, de instituições, de grupos, né, organizados, enfim, que sejam, para cumprir medidas emergenciais, né. A assistência social, gente, ela é uma política pública, tá? É diferente de assistencialismo. Quando eu falo assistência social tem a ver com política pública, uma política de Estado,
né, que está ali na Constituição Federal, é um direito de todos os cidadãos serem protegidos socialmente, né? Então, aí a gente está falando numa outra coisa, né? A assistência social é uma política pública prevista na Constituição Federal, ela é também um direito do cidadão e das cidadãs, assim como a gente tem direito à saúde, à educação, à previdência social, nós temos direito à assistência social como política pública, certo? É garantida através da lei orgânica, né, chamada LOAS, né? E aí, assim, aí já é uma seara, já é um campo mais voltado ao assistente social, certo? O assistente social, né, a função do assistente social é garantir essa política pública, é garantir a assistência social, principalmente para os grupos vulneráveis, tá? Então, assistência social é política pública e assistencialismo é uma ação, é uma forma de doar um serviço, né, fazer um favor com boa vontade, com interesse e não um direito. Então, quando você ajuda uma família, ajuda uma pessoa desabrigada ou com fome, você está praticando o assistencialismo, certo? Agora, quando tem uma ação organizada do governo para ajudar aquelas pessoas, aí a gente está falando da prática da assistência social, certo? Então, mais uma distinção importante que nós vimos até aqui. A distinção entre assistência social e assistencialismo. E lembrando que nem assistência social e nem assistencialismo é o foco das políticas inclusivas. Políticas inclusivas é uma outra história. Bom, então, como eu digo aqui, né? A partir da Declaração de Salamanca é que, no caso aqui, o Brasil, entre outros países, dentre outros países também, que vão superar essa ideia assistencialista para esses grupos, né? Essas pessoas com deficiência, com transtornos, enfim. Então, somente com a promulgação da Declaração de Salamanca, que vai acontecer lá em 1994, é que o Brasil passa a incorporar um arcabouço de ideias diferentes não assistencialistas. Então, é a partir da Declaração de Salamanca, atenção, que o Brasil vai superar essa noção assistencialista para as pessoas portadoras de deficiência, de transtornos globais ou de superdotação, ok? A Declaração de Salamanca proclama que, abre aspas, todas as crianças possuem suas características, seus interesses, habilidades e necessidades que são únicas, é singular em cada um, né? E, portanto, têm direito à educação e à oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem e aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer as suas necessidades. Observa o salto que a Declaração de Salamanca faz, né? A concepção, né? A forma de entender esses alunos portadores de deficiência, portadores de alguma deficiência ou alguma necessidade especial, né? Que eles devem ter os mesmos direitos, né? E manter um nível adequado de aprendizagem e ter acesso à escola regular. Então, aqui, realmente, na Declaração de Salamanca, a gente tem a promoção, né, desse debate sobre inclusão. Até então, antes a gente tinha debates sobre educação especial, tínhamos debates sobre assistencialismo, mas sobre educação inclusiva vai ser a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca. Essa declaração inaugura uma concepção que prevê novas oportunidades para as pessoas com deficiência, ao reconhecer que cada criança possui sua própria singularidade e peculiaridade no que tange, inclusive, a forma de aprender e se desenvolver. Então,
aqui tem até uma fonte, tudo isso que está em azulzinho aqui, vocês podem clicar que vai abrir uma outra aba, que aí vai aprofundar mais o assunto, né? Então, aqui é um artigo, né? Você pode consultar esse artigo. E o que foi essa Declaração de Salamanca, afinal? Né? A Declaração de Salamanca aconteceu a partir de uma Assembleia Geral que aconteceu sediada na Espanha, na cidade de Salamanca, e a declaração é uma resolução, um resumo, das Organizações das Nações Unidas, da ONU, que trata dos princípios, política e prática da educação especial. Então, foi adotada em Assembleia Geral, então convocou-se uma Assembleia Geral, no qual vários países participaram, inclusive o Brasil. E aí esse documento apresenta os procedimentos padrões das Nações Unidas para a equalização de oportunidades para a pessoa com deficiência. Então, criaram uma resolução, né, com os procedimentos padrões para implementar a educação inclusiva. Os países que participaram assinaram esse acordo. É considerada mundialmente a declaração um dos mais importantes documentos que visam a inclusão social, juntamente com a Convenção dos Direitos Humanos, né? Melhor dizendo aqui também, né, que a gente falou antes, né? Mas os direitos da criança, a Declaração Mundial da Educação para Todos, dentre outras declarações que surgiram e que vão se alinhar com essa perspectiva inclusiva. Então, por isso que eu até coloquei aqui, ó, a origem, né, a gênese, o que antecede essa declaração de Salamanca é atribuída aos movimentos em favor dos direitos humanos, por isso que eu falei que os direitos humanos lá atrás, a consolidação da Declaração dos Direitos Humanos vai criar caminhos para que Salamanca corresse, né? Dos direitos humanos, contra as instituições segregacionistas, ou seja, contra o regime de segregação racial nos Estados Unidos, movimentos iniciados na década de 60 e 70. Bom, então, aqui eu coloquei aquela linha do tempo, tudo que está em azulzinho aqui você pode clicar para você ampliar a discussão. Eu já fiz isso em uma aula, então não vou clicar aqui um por um, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever e tal. Tudo isso daqui que eu estou resumindo está neste, deixa eu até mostrar aqui, neste artigo, que é aquele artigo que a gente viu aulas atrás, que é esse aqui, ó. Aqui, ó, texto introdutório. A gente já viu esse texto, lembram? Então, esse texto está até em destaque, aqui as partes mais importantes. Então, parte daquela minha apresentação está baseada nesse texto aqui também. E nesse texto, eles vão colocando aqui pontos importantes, né, da discussão sobre a inclusão. Então, 94, Declaração de Salamanca, 96, LDB, e assim sucessivamente. Então, aqui, eu fiz uma linha do tempo com aquelas datas. Então, aqui nós temos a Declaração de Salamanca em 1994, que é esse importante movimento, esse importante momento, né, da história, da educação inclusiva. Depois a gente tem a implementação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, em 1996. Aqui no Brasil, a própria LDB já tratava dessa temática também, né, da educação inclusiva. Depois a gente tem alguns outros pontos, como a resolução do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes nacionais para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, né, na educação básica, principalmente. É o Conselho de Educação Básica, né? Então, está aqui o documento, esse aqui já foi em 2001. Em 2002, a gente tem avanços sobre a Libras e o Braille, né, como códigos e linguagens que devam ser expandidas e instauradas nas escolas.
E aqui, já em 2003, a gente tem a portaria 3.284, aqui tem um link para você acessar, no qual reforça a importância do acesso físico, né, de rampas, dentre outros recursos físicos que a escola deve ter para proporcionar a inclusão dos alunos, ok? Então, observem que em 94 a gente tem a Declaração dos Direitos em 94 a gente tem a Declaração de Salamanca, em 96 o impacto aqui a gente já tem a implementação da Lei de Diretrizes e Bases, mas de fato as portarias, as resoluções e as próprias políticas de inclusão no Brasil só vão entrar de fato em prática a partir dos anos 2000. Então é muito recente, né? 2004, né, o Ministério Público publica o documento Acesso aos Alunos com Deficiência às escolas e às classes comuns da rede regular, então o próprio Ministério Público também delimita uma resolução. 2005, implementação dos núcleos de atividades de altas habilidades, né, então falando aí com os alunos que têm superdotação e altas habilidades, então a gente tem um avanço aqui com a construção desses núcleos, eles vão ter um impacto muito positivo, né, porque até então os educadores, os pesquisadores, as famílias, as escolas e a comunidade em geral não sabia muito bem como lidar com esses alunos com altas habilidades. Então, esses núcleos, né, que foram implementados, núcleos de atividades das altas habilidades e superdotações, vai ser muito importante para esses grupos, para a inclusão desses grupos, né? Isso aí só vai se dar em 2005. 2006, a gente tem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, aprovada pela ONU, mais uma vez, isso é em 2006, da qual o Brasil é signatário, novamente, ele assina novamente esse acordo, e estabelece que os estados, que parte dos estados devam assegurar um sistema de educação inclusivo em todos os níveis de ensino, inclusive o ensino superior, né? Em 2007, a gente tem um decreto, que é um plano de desenvolvimento de educação, né, que tem como eixo a formação de professores, que é uma temática muito importante também quando a gente está lidando com portadores de necessidades especiais, transtornos globais ou altas habilidades. Então, a formação de professores é muito importante. Então, veja bem, a gente vai ter uma política de fato que implemente a formação continuada de professores para esses grupos somente em 2007. Isso é muito recente. Em 2008, a gente tem aqui, né, a modificação das regras do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção para o Desenvolvimento da Educação Básica, é um recurso enorme, é um grande volume de dinheiro, né, que é recolhido através de diversos impostos que todos nós vamos pagando. E aí a gente tem um caixa da Fundeb. E aí, em 2008, a gente teve algumas modificações para que esses recursos do Fundeb, parte deles fossem voltadas para um fundo, né, para valorização dos profissionais da educação que trabalham com pessoas portadoras de deficiência, né, transtornos globais ou altas habilidades, e também que esses recursos fossem direcionados para a formação de professores, para a implementação de algumas condições de acesso físico, né, das escolas, enfim. No entanto, ao que eu vi recentemente, houve modificações no Fundeb, inclusive para que esses recursos não sejam divididos desta forma como estava em 2008. Então, já tivemos algumas alterações, mas em 2008 o Fundeb tinha essa premissa. Bom, e aqui eu resumi alguns pontos também que são importantes em relação à legislação brasileira que regulamenta a educação especial no Brasil. Então, a gente tem desde a Constituição Federal de 1988, que garante, né, o acesso de todos e todas à educação, a LDB, né, uma outra lei da LDB, da Educação Especial, que também vai detalhar melhor essas condições de acesso desses alunos, o próprio Estatuto
da criança e do adolescente também é um documento que acaba reforçando também a necessidade de incluir as crianças e adolescentes, enfim, nas escolas regulares, de uma forma que valorize e respeite as diferenças deles, né? Dentre outras, eu coloquei aqui também algumas leis, né? Então, essas são as leis principais que regulamentam a temática da educação especial no Brasil. Olha, como eu digo para vocês, o meu interesse não é que vocês decorem essas leis, que decorem essas datas e esses eventos que aconteceram a partir dos anos 2000, principalmente, mas é que vocês percebam o movimento histórico que foi sendo construído aos poucos, mas de uma forma muito recente. Coloquei aqui para ajudar a refletir o site da Diversa, então eu já estou pensando na prova, tem muita coisa que nos ajuda a pensar dentro do site. Um artigo sobre a legislação brasileira em relação a alunos com deficiência, mas se você clicar aqui no site, você vai encontrar muito material interessante, inclusive para nós, educadores, professores, pedagogos, que muitas vezes a gente não sabe bem como lidar com esses grupos, então aquele site nos orienta em muitas coisas. Bom, deixa eu descer. E aqui também aquele vídeo do YouTube que eu coloquei, vocês já assistiram, né? Sobre educação inclusiva e educação especial. Bom, deixa eu ver quanto que eu estou, 36 minutos. Vamos lá. Contexto atual das políticas de inclusão. Aí, a gente viu toda essa história, vamos voltar. A gente viu, primeiro, esse contexto global que antecede a discussão sobre inclusão, então a gente tem os direitos humanos, né, a Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, a gente tem depois a Declaração de Salamanca, e depois da Declaração de Salamanca a gente tem um impacto disso no Brasil, né. Então, depois de Salamanca, que foi em 94, né, as políticas aqui para a educação inclusiva no Brasil vão ser implementadas somente a partir dos anos 2000. Né? A gente viu o histórico aí recente nos anos 2000. E como que está a situação agora, 2021, 2020? Bom, isso a gente discutiu mais na última aula, né? As análises e a percepção dos educadores em geral sobre a temática da educação inclusiva nos dias atuais, a percepção é uma percepção polêmica, né, crítica, e que entende esses movimentos atuais, né, como retrocessos. Né. A principal crítica, a principal medida que é considerada um grande retrocesso na política inclusiva, na educação inclusiva, é esse decreto 10.502, né? Como é algo muito recente, né, a gente não tem assim um detalhamento, né? A gente não tem assim um plano, né? Não tem não tem metas ainda, então a gente costuma ficar temeroso com esse decreto. Em linhas gerais, a gente até viu o decreto naquela aula remota, eu abri o documento está disponível, né? Está até aqui em azul, você pode acessar o documento por aqui, né? Qual que é o problema desse decreto que foi assinado em 2020, já pelo presidente Bolsonaro, né? A inclusão de alunos portadores de deficiência é um desafio que as escolas, os pais e as próprias crianças enfrentam diariamente. Então, não vamos achar que nos anos 2000 eram as mil maravilhas, que tudo funcionava. Não, não, a gente ainda estava engatinhando, mas tentando avançar no debate, né? Então, sempre foi uma questão problemática, né, no sentido de se efetivar políticas de inclusão de fato.
né? A gente nunca conseguiu de fato, mas a gente estava caminhando. Então, sempre foi um desafio. Então, aqui é necessário ter um espaço adequado, profissionais capacitados, além do pensamento de que esses estudantes têm o direito à educação como qualquer outro. Então, essas são condições básicas que nem sempre a gente teve, né? Então, como diz aqui, é um trecho, né, do artigo, né? Após anos de luta para garantir a inclusão, o presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto, o decreto 10.502 de 2020, tornando pública a Política Nacional de Educação Especial. Aí, de fato, vai se construir, né, uma nova, né, vamos dizer assim, Política Nacional de Educação Especial. No entanto, para os teóricos da educação, para os especialistas em educação inclusiva, eles afirmam que esse Plano Nacional de Educação Especial não é um novo plano. Na verdade, ele repete uma ideia antiga que para nós já é ultrapassada, que é a segregação dos estudantes com deficiência, é aquele retorno da concepção de educação especial, né? Ou seja, que os alunos com algum tipo de necessidade, com transtornos globais ou com altas habilidades, eles deveriam ter um ensino separado do ensino regular, né? Então, bom, essa é uma temática quente, né? As pessoas estão discutindo, estão lutando para que esse decreto seja revogado, mas estamos num impasse, certo? Eu coloquei aqui vários links, coloquei até uma nota de repúdio também, várias abordagens sobre esse decreto. Então, fica aqui para vocês fazerem essas associações e vocês perceberem como que essas informações estão circulando e qual que é a sua percepção sobre isso, sabe? Então, aqui é o artigo que a gente viu na aula passada sobre os retrocessos mais recentes na educação especial, que é justamente esse decreto. Bom, pessoal, então com isso nós chegamos ao debate atual, que é polêmico e que ainda um debate atual que é polêmico, que é duramente criticado, que é encarado como retrocesso e que ainda estamos assim no cenário desse xadrez, né? Nós ainda não sabemos para onde vai essa nova política de educação especial. A gente não sabe se isso vai retroceder para aquela concepção antiga de educação especial, se isso vai ser revogado, se isso vai ser revisto, se vai ser alterado esse decreto, a gente não sabe. A gente só sabe que é polêmico e é o que está sendo discutido entre os especialistas da área de educação inclusiva, melhor dizendo, dos especialistas da educação inclusiva, estão considerando como um retrocesso. É sobretudo considerado um retrocesso porque eu falei isso diversas vezes nas aulas anteriores, é considerado um retrocesso porque, veja, o prejuízo, né, de se separar as crianças ou de se separar os alunos não é um prejuízo só para o aluno que é portador de deficiência, só para o aluno que é portador de uma necessidade ou mesmo uma dificuldade de aprendizagem. Não é um prejuízo só dele. O prejuízo são também para os demais, para os alunos considerados regulares, porque afinal eles não vão ter a chance de conviver com diferenças. E especialistas, educadores do mundo inteiro, reforçam que a convivência com diferenças, com os mais tipos de diferenças, formam cidadãos mais tolerantes, mais respeitosos, né, mais relativistas, mais respeitosos a qualquer tipo de identidade ou de diferença. Então, separar esses alunos, dividir esses alunos, não colocar esses alunos em contato com os alunos regulares, é considerado um prejuízo não só para os portadores de deficiência, mas para os alunos regulares que não vão ter a chance de conviver com a diferença, certo? E com isso, nós chegamos ao debate, que é o debate sobre a diversidade, que eu falei na aula passada. Nós concluímos o módulo assim,
né? Ou seja, que a diversidade, que as múltiplas identidades, e aí a gente inclui não só os portadores de deficiência, não só os portadores de transtornos globais ou de altas habilidades, a gente inclui também negros, negros, indígenas, mulheres, jovens de periferia, estrangeiros, ciganos, enfim, uma multiplicidade de atores, de pessoas que muitas vezes estão na margem desse acesso ao ensino. Então, o que os educadores, os especialistas reforçam? Que a diversidade, né, a multiplicidade, a pluralidade, né, as múltiplas diferenças são importantes no contexto escolar, certo? Nós, professores, nós, educadores, nós, pedagogos, né, nós estamos ali na sala de aula, nós estamos aqui na sala de aula, usando esse exemplo aqui nesse momento, nós estamos aqui não só para decorar o conteúdo, né? Aliás, a gente não quer isso, decorar. A gente faz a formação do cidadão. A gente não só faz a formação do aluno. Então, a gente trabalha com a construção de valores, né? Quando a gente está no contexto escolar. A gente trabalha a construção de cidadania, né? Ou seja, de elementos que não são elementos do tipo que está lá no quadro ou que está lá especificamente no livro e que precisa ser decorado. A gente trabalha com habilidades, com competências, a gente vai ver isso de uma forma mais prática quando a gente estiver trabalhando junto ao documento da BNCC, que é o nosso segundo módulo. Então, assim, quando a gente se aproxima daquela abordagem da BNCC, a gente percebe que a nuance, a abordagem proposta pela BNCC é uma proposta voltada à valorização da diversidade e à inclusão desses grupos que são considerados excluídos. Então, essa é a perspectiva contemporânea, atual, né, progressista da educação, né? É claro que vão ter outras opiniões, né? Algumas pessoas vão sugerir que a educação tradicional lá do passado era boa educação, né? Que não se fazem mais professores como antes, que não se tem escolas tão disciplinares como era antes. Bom, de fato, a gente passou por várias transformações, vários acordos foram assinados, várias políticas foram implementadas e a educação é parte desse processo. Então, a concepção contemporânea, a concepção contemporânea, que inclusive está alinhada à perspectiva da atual Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é uma perspectiva holista, né, de múltiplos saberes, não é só o saber decorado lá do quadro do conteúdo, não. A gente tem que trabalhar outros tipos de saberes, né? Saberes cognitivos, saberes sociais, saberes históricos, saberes emocionais, saberes psicológicos. Essa é a perspectiva da educação holística, né? E essa perspectiva é uma perspectiva que reforça a valorização e o reconhecimento da diversidade como um valor positivo, né? A diferença como um valor positivo e não como um valor negativo que deva ser separado, isolado dos demais. Ok, pessoal? Bom, com isso nós concluímos o nosso módulo 1. Agora eu vou passar a nossa atividade avaliativa 3. Hoje é dia 29 de março. Semana que vem é dia 5 de abril. Dia 5 de abril a gente tem a prova. E até dia 5 de abril vocês devem entregar esta atividade avaliativa 3. Nós já fizemos a primeira, todo mundo fez. Fizemos a segunda atividade avaliativa e agora nós vamos fazer a terceira atividade avaliativa para fecharmos esse módulo 1. Não deixem de fazer, porque essa atividade vale ponto para somar a N1.
Então, bom, agora eu vou dividir a tela e vamos à atividade avaliativa. Ok. Vocês vão receber a atividade avaliativa sim, eu vou divulgar o link, né, naquele modelo formulário bem simples. E temos 3 questões objetivas e 2 questões subjetivas, assim como costuma ser meu modelo de prova. Então, aqui, nome, e-mail. Não tem o gabarito, tá? Quando vocês terminarem de responder o formulário, não vai sair o gabarito, por isso que é importante vocês assistirem essa aula até o final. Vamos lá, primeira questão, sem delongas. A perspectiva da educação inclusiva traz como premissa a prevalência de um único sistema educativo para todos, né? Ou seja, a inclusão de. Olha lá, a questão está perguntando sobre o que é a definição de educação inclusiva. Então vamos lá. A inclusão de todo e qualquer tipo de deficiência ou alta habilidade na escola de educação especial. Todo e qualquer tipo de deficiência ou alta habilidade na escola de educação especial. Vamos lá para a segunda. Todas as crianças com deficiências mentais e físicas na escola de educação especial. Então, tanto a primeira quanto a segunda estão falando escola especial, educação especial. Será que tem a ver? Olha a próxima. Todas as crianças com deficiências ou necessidades educativas especiais na escola regular. Próxima. Crianças surdas e cegas na escola de educação especial a partir do ensino obrigatório de braille e línguas de sinais. E, por fim, crianças com necessidades educativas especiais em turma de educação especial da escola regular. Bom, gente, qual é a resposta correta? A perspectiva de uma educação inclusiva traz uma ideia de uma inclusão de. Vamos lá. Observem que quase todas as alternativas elas falam de educação especial. Ó, todo aluno da educação especial. Na educação especial. Não é educação especial. A perspectiva da educação inclusiva é numa escola regular. Portanto, seria essa alternativa C, a terceira aqui, ó. Todas as crianças com deficiências ou necessidades educativas especiais na escola regular. Então, essa é a alternativa correta. Acertou? Qualquer dúvida, só me chamar. Vou para a próxima. A educação especial era fundamentada no conceito de normalidade, anormalidade. Então, aqueles que eram considerados normais e aqueles que eram considerados não normais ou anormais. Então, a educação especial organizou-se tradicionalmente como atendimento educacional especializado, substitutivo ao ensino comum, levando à criação de instituições especializadas, escolas especializadas e classes especiais. Estamos falando de educação especial, né? Essa organização da educação especial fundamenta-se no conceito de normalidade e anormalidade. E, vamos ver. Primeiro, essa ideia da educação especial contribuía efetivamente com o papel da escola para desenvolver os valores essenciais ao convívio humano e, ao mesmo tempo, proporcionava oportunidades que permitissem a inclusão de todos os alunos com deficiência no mundo da cultura, da ciência, da arte e do trabalho. Ora, pessoal, acho que a gente já pode descartar essa primeira, né? Ou seja, a educação especial contribuía efetivamente, né, desenvolver valores essenciais, proporcionava a inclusão de todos os alunos com deficiência? Não. Não, não. A educação especial segregava os alunos. Então, não promovia a inclusão. Então, não tem a ver essa primeira alternativa. Vamos ver a segunda.
Bom, essa perspectiva da educação especial pressupunha que a educação deveria ser ministrada com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência da pessoa com deficiência na escola, nos princípios de liberdade para aprender, no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas que nos ideais da solidariedade humana. Também podemos descartar, né? Porque a educação especial, pelo fato de separar os alunos dos demais, não permitia exatamente esse pluralismo, como está dizendo aqui. Vamos ver a próxima alternativa. A educação especial favorecia o atendimento educacional especializado, ok? Respeitadas as singularidades de aprendizagem, ok? Ao aluno com deficiência, seu preparo para a prática escolar, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Essa nos deixa em dúvida. Vamos pensar nela depois. Vamos ver as demais? Próximo. A educação especial determinava formas de atendimento clínico, terapêuticos, fortemente ancorados nos testes psicométricos que definiam por meio de diagnósticos as práticas escolares para alunos com deficiência. Esse daqui faz total sentido, gente, porque de fato a educação especial, como era colocada, né, antes da gente falar de educação inclusiva aqui no Brasil, a educação especial estava muito ancorada naquela ideia de testes. Então, o aluno ele fazia um teste e aí ele recebia um laudo que ele era portador de determinada síndrome, ou de determinado transtorno, ou de determinada deficiência. E aí, com isso, ele era encaminhado para as escolas especiais. Então, faz total sentido essa alternativa, que a educação especial determinava formas de atendimento clínico terapêuticos, ok? Fortemente ancorado nos testes psicométricos que definiam, por meio de diagnósticos, as práticas escolares para os alunos com deficiência. Então, seria essa. Mas eu vou voltar nessa aqui, me deixou em dúvida. Próximo. Garantir a educação especial que estamos falando. Garantia a elaboração do currículo escolar funcional que valorizasse a ação do aluno, valorizasse o aluno, deslocando o papel do professor para que ele se tornasse o agente de mobilização da capacidade intelectual de quem aprende. Não seria essa. Vamos voltar nessa aqui, ó. Favorecia o atendimento educacional especializado, respeitadas as singularidades? Educação especial? Não. Então, a alternativa correta seria esta aqui, ó, que seria A, B, C, D. Determinava formas de atendimento clínico terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos, que mediam a inteligência, que mediam a insuficiência, que determinada, por exemplo, QI, né? Dentre esses testes há vários outros, né? Que definiam por meio de diagnósticos as práticas escolares para os alunos com deficiência. Seria esta alternativa. Ficou com dúvida? Pode me escrever, manda lá sua dúvida na sala de aula para gente. Vamos para a próxima questão. A escola inclusiva baseia-se na defesa dos princípios e valores éticos, nos ideais de cidadania, a escola inclusiva, né? Justiça e igualdade para todos. Para que se torne realidade, a escola precisa responder às necessidades dos alunos. Nesse sentido, é fundamental que, aqui a gente já está falando de escola inclusiva, é fundamental que uma transformação e democratização da educação que envolva o compromisso de pais, professores, especialistas, agentes do poder público e demais atores sociais. Sim, né, gente? Quando a gente está falando de inclusão, a gente não está falando só da inclusão ali, professor e aluno. A gente está falando de um debate que é muito amplo. A gente está falando da escola, dos pais, da comunidade, do poder público, né, dos diferentes atores sociais. Então, esta parece ser a correta. Vamos ver as demais. Falando de educação inclusiva. Que a escola seja um espaço que receba todas as crianças indistintamente
e possa se adaptar de tal forma que não precisem de aparelhamento específico, professores especializados e nem de reformas no espaço físico? Não. Né? Nós precisamos de reforma no espaço físico, nós precisamos de professores especializados. Então, não é essa a alternativa que corresponde à educação inclusiva. Próxima. Sobre educação inclusiva ainda. Evitar discussões na sala de aula que possam evidenciar posicionamentos diferenciados, pois cada grupo deve garantir sua identidade, podendo se defender da perda e das características, mantendo-as intactas. Não, né, pessoal? A gente deve estimular discussões, né, estimular esse contato. Não seria isso. Por fim, a educação inclusiva baseia-se num currículo diferenciado para que cada segmento da sociedade, adaptando os conteúdos escolares às especificidades dos alunos, sejam elas de fundo social, econômico, cultural, étnico, religioso, político ou intelectual. Não. Portanto, a alternativa seria essa primeira, a letra A. Uma transformação que é muito maior do que só aquela transformação na relação educador-educando. Agora, as questões subjetivas. Peguei duas questões aqui bem complexas mesmo. Quero que vocês estimulem a criatividade, a capacidade de refletir, tá bom? Coloquei aqui uma suposição. Eu escuto falar muito em escolas inclusivas. Há defensores da ideia de que a sociedade se adapte para incluir quem tem necessidades especiais e que essas pessoas, por sua vez, se preparem para assumir papéis na sociedade. Então, tem esses defensores que, na verdade, a sociedade que tem que se adaptar às pessoas com necessidades, né? A sociedade que tem que se adaptar e não as pessoas, né, portadoras. Então, há outros, né? Outros, aqueles que questionam, não seriam as pessoas com necessidades especiais que deveriam se adaptar à sociedade? Então, aqui a gente tem uma contradição. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Não é uma questão fácil, eu sei, mas eu gostaria que vocês esboçassem algo sobre isso. É livre, vocês fazem a reflexão como quiserem. Mas o que a gente tem aqui? Duas abordagens distintas. Uma abordagem que acha que a sociedade deve se adaptar a essas pessoas com transtornos, com deficiência e etc. A sociedade deve criar caminhos para que essas pessoas sejam incluídas, né? Então, a sociedade que tem que se adaptar. E a outra abordagem, né, de algumas pessoas que dizem que não é a sociedade que tem que se adaptar, são as pessoas, né? São esses portadores de deficiência, são esses portadores de transtornos globais, enfim, que devem se adaptar à sociedade. Eles que devem fazer uma adaptação e não a sociedade, não vice-versa. Elabore algo sobre isso. Por exemplo, você pode argumentar que não, que a sociedade que tem que se adaptar a essas necessidades, a essas pessoas. Ou não, você vai abordar conforme a sua reflexão. Eu não quero aqui te tender a um tipo de resposta, mas é importante que você reflita sobre essas duas percepções. Enfim, é a sociedade que tem que se adaptar ou são as pessoas que têm que se adaptar à sociedade? Né? A gente tem uma sociedade padrão, né? E aí, a sociedade ela tem que se mover, se alterar ou não? São as pessoas que querem ser incluídas que vão ter que se adaptar para serem incluídas. Questão complexa, difícil, mas importante. Eu gostaria que vocês pensassem sobre, tá? Bom, essa outra questão aqui diz assim: Jonas é um aluno de 14 anos, matriculado na quarta série do ensino fundamental, de uma escola regular. Então, você percebe, ele tem 14 anos e está na quarta série. Então, ele já tem um atraso, mas ele está na escola regular. Beleza.
E o Jonas apresenta deficiência mental sem causa definida, ou seja, ele não tem laudo. Está aos poucos se desenvolvendo no processo de alfabetização. Então, está na quarta série, com 14 anos, e ainda está se alfabetizando. Entretanto, o Jonas apresenta o comportamento. Eu vou ter que alterar aqui, peraí. Apresenta comportamento muito infantil e inadequado, como se levantar muitas vezes da carteira, fazer birra, pegar o material dos colegas, etc. Né? O Jonas, com 14 anos, ele tem esse tipo de comportamento, o que atrapalha a dinâmica da sala de aula. Jonas demonstra baixa autoestima e muita insegurança. Nesse caso, quais ações podemos sugerir para que Jonas se sinta incluído e respeitado no ambiente escolar? Eu estou fazendo essa pergunta para você. A gente não tem manual, a gente não tem um manual de como lidar, mas eu gostaria que você sugerisse. Imagine se você está nessa situação. Como você acha que o educador, que o pedagogo deveria lidar, né, com essa situação, né? Como podemos ajudar o Jonas a se sentir incluído e respeitado no ambiente escolar? Detalhe, ele demonstra baixa estima e muita insegurança. E aí, façam as suas sugestões. Eu só gostaria de fazer uma alteração aqui. Aqui eu tenho que colocar a resposta longa. Só uma alteração aqui, senão... Isso. Então, gente, temos duas questões. Só um momentinho. Temos três questões três questões objetivas, que nós já vimos o gabarito aqui, e duas questões subjetivas. São questões difíceis, sim, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre, tá? É subjetivo, é pessoal, e gostaria que vocês me trouxessem uma reflexão sobre. Primeiro aqui, sobre essa divisão entre se a sociedade tem que se adaptar, são as pessoas que têm que se adaptar à sociedade, e essa segunda, no caso aqui desse exemplo hipotético do Jonas, né? Quais sugestões você teria para lidar com esse tipo de situação, tá bom? Bom, pessoal, com isso eu vou parando de partilhar aqui, nós já estamos com mais de 1 hora de videoaula, até anoiteceu aqui. Agradeço todo mundo que acompanhou o vídeo até o final, já vou nesse momento colocar lá no Google Class, e é isso, tá bom? Muito obrigada por me acompanharem até esse momento aqui no módulo 1. Se ficou qualquer dúvida, a mínima que seja, me chama lá no Google Class, me chama no privado, ou me chama mesmo ali no mural, eu vou ter maior prazer e satisfação em ajudá-lo ou ajudá-la, tá bom? Com isso eu vou ficando aqui, desejando a todos uma ótima revisão, e semana que vem nós nos encontramos no momento da prova. Eu vou ficar disponível para dúvida durante a nossa aula, o período de aula, tá bom? Um beijo nos seus corações, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.